tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Uma decisão pode determinar todo o futuro de uma pessoa, até mesmo o seu destino. E esta hora, rádio ouvinte, o tempo desta irradiação poderá ser a hora de decisão da tua vida. Há hoje milhões que são quase cristãos, quase, mas não inteiramente. Eles estão convencidos, conhecem o Evangelho, creem nele, amam-no e até mesmo o defendem. Estão quase do lado de dentro da porta, mas ainda fora. Em Atos 25 lemos de um homem que por pouco não se fez cristão. Esse homem esteve face a face com a verdade do Evangelho pregada por um apóstolo de Cristo. Declarou-se convencido da verdade, quase decidido a segui-lo, e então recuou e penetrou nas trevas. A história é esta: o apóstolo São Paulo era um prisioneiro dos romanos. Pórcio Festo, sendo governador da Judéia, queria saber que acusação transmitir a César a respeito do apóstolo, que apelara para o imperador, direito que tinha por ser cidadão romano. Enquanto aguardava um navio para transferir São Paulo e outros presos para Roma, Festo teve a oportunidade de ouvir o apóstolo proclamar sua fé perante os principais homens da cidade, incluindo o rei Agripa II, o último dos Herodes, e Berenice, sua irmã, que o visitavam. Festo expôs o caso de São Paulo ao rei e descreveu as circunstâncias que levaram o preso a apelar para César. Numa audiência anterior, os inimigos do apóstolo haviam comparecido, mas não apresentaram as acusações que Festo esperava, e sim, para usar as palavras dele mesmo, algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Atos 25:19. Relatando Festo estas coisas, Agripa interessou-se no caso e disse: eu também gostaria de ouvir esse homem. Foram feitos planos para uma reunião no dia seguinte. A pompa dessa reunião pode ser facilmente imaginada. Festo com a sua guarda romana, as ricas vestimentas dos hóspedes, as brilhantes armaduras e espadas dos comandantes e soldados. A cena era deveras magnificente. A essa reunião, São Paulo foi introduzido algemado. Que contraste! Agripa e Berenice, possuidores do poder e glória do mundo. Mas a história relata que esses soberanos eram corruptos no coração e no procedimento. Ante esses representantes do mundo pagão estava o servo de Deus, sem riquezas, sem posição e aparentemente sem amigos, um preso por causa da fé no Filho de Deus. Mas o céu estava interessado nele. Ao seu lado, embora invisíveis, estavam anjos de Deus. Houvesse a glória de um desses anjos se manifestado, e o orgulho da realeza teria empalidecido. Festo deve ter apontado para São Paulo ao declarar que o povo de Jerusalém exigia a sua morte. Esclareceu, porém, que não achara nele coisa digna de morte, e uma vez que o preso apelara para Augusto, resolvera mandá-lo a Roma. Prosseguiu: contudo, a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Então Agripa deu permissão ao preso para falar em sua própria defesa. O brilho daquela assembleia não embaraçou São Paulo. Bem sabia ele quão pouco significa diante de Deus a vestimenta, a riqueza, a projeção social. Nem por um momento sequer foi a sua coragem entibiada pelo poder e pompa terrenos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, disse ele, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Então narrou a história da sua conversão.
falou da sua própria obstinada descrença quanto à fé de Jesus, o Redentor do mundo. Descreveu a visão celestial e como a princípio ela o encheu de terror, mas depois demonstrou-se a fonte da maior consolação. Então ele esboçou diante do rei os principais acontecimentos da vida de Cristo na terra. São Paulo testificou de que o Messias das profecias do Velho Testamento já tinha aparecido na pessoa de Jesus Cristo. Mostrou que as Escrituras do Velho Testamento apontavam para Jesus e declaravam que o Messias, ou Cristo, apareceria como um homem entre os homens, que ele deveria sofrer, ser rejeitado e morto. São Paulo mostrou que na vida de Jesus todas as especificações dessas velhas profecias, dadas mediante santos homens da antiguidade, a começar de Moisés, incluindo todos os profetas, haviam tido cumprimento. A fim de remir um mundo perdido, o divino Filho de Deus suportou a cruz, desprezando o opróbrio, e subiu ao céu triunfante sobre a morte e a sepultura. Por que, perguntou o apóstolo, se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? A ressurreição estava no plano de Deus e cumpria as profecias feitas séculos antes. A multidão ouviu absorta as palavras do apóstolo ao proclamar ele sua fé e narrar suas experiências. Subitamente, porém, pregando São Paulo sobre o seu tema favorito, foi ele interrompido por Festo, que exclamou: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou aí em algum recanto." Então, dirigindo-se a Agripa, fez-lhe a pergunta: "Crês, ó rei Agripa, os profetas?" E ele mesmo respondeu: "Eu sei que crês." Essa interrogação do apóstolo deve ter sacudido o rei. Por um momento, Agripa deve ter esquecido a brilhante assembleia, suas ambições pessoais, suas intrigas políticas, a dignidade do trono. Deve ter pensado só no que acabara de ouvir, as grandes verdades da palavra profética com as quais estava de fato familiarizado. Agripa via apenas o humilde embaixador de Deus. Involuntariamente disse: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Expressando o seu ardente desejo para com os seus ouvintes, São Paulo respondeu: "Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias." Não há dúvida de que Festo, Agripa, Berenice e outros podiam com justiça levar as cadeias que ligavam São Paulo, pois, a julgar pelo que afirma a história, eles eram culpados de muitas ofensas e até de graves crimes. Naquele dia, eles ouviram o oferecimento de salvação gratuita no nome de Cristo, e um deles, pelo menos, quase foi movido a aceitá-la. Como seu coração deve ter anelado pelo perdão oferecido, pela liberdade proclamada, mas Agripa pôs de lado a misericórdia oferecida, recusando aceitar a cruz de um Redentor crucificado. A reunião terminou, os altos dignitários se dispersaram e, ao saírem, disseram entre si: "Este homem nada tem feito passível de pena de morte ou prisão." Este homem, disse Agripa a Festo, bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Ao deixar ele a sala, desfez-se a última esperança de salvação. O quase cristão volveu costas a Cristo, ali representado pelo seu apóstolo. A sua falta de decisão foi uma decisão negativa contra Cristo. Alguém pode chegar muito perto de Deus e, contudo, nunca render a alma ao Senhor. O Salvador estava perto de Agripa aquele dia. Era necessário dar apenas um passo, mas Agripa não deu este passo. Ele estava perto de uma decisão, como talvez tu estejas agora, rádio ouvinte, mas não decidiu. Gostaria de dizer algumas palavras aos jovens que nos ouvem nesse momento. Decidir-se por Cristo cedo na vida é de grande importância. Os que isso fazem têm a oportunidade de trabalhar para o Senhor enquanto são moços, cheios de ambição, entusiasmo, energia e vida. Meu caro jovem, amas a vida, queres ser feliz? Então dedica-te hoje a essa coisa certa e segura que é o serviço de Deus.
Há muitos anos na Escócia, um ministro do Senhor orou para que alguém aceitasse a Jesus durante um sermão que pregava. A oração foi atendida. Alguém decidiu-se por Cristo. Esse alguém era tão só um menino, o pequeno Babe, ou Betinho, como diríamos nós. Mas o menino era Roberto Moffat, que veio a ser um pioneiro da obra missionária na África. Ao relatar ele mais tarde, quando em gozo de férias no seu país, que de onde vivia na África podia se ver em qualquer dia claro a fumaça de 1000 vilas onde o nome de Cristo nunca fora ouvido, a chama do amor pela África acendeu-se no coração de um jovem estudante, Davi Livingstone, que se tornou o mais famoso missionário no grande continente. Outro estudante leu a história de Livingstone e veio a ser também um missionário na África. E assim, em grande parte como resultado da decisão de um menino, todo um continente foi iluminado com o Evangelho. Amigo, quando a luz brilha em nossa face, devemos segui-la. Se o ensino de Cristo vem a ti das Escrituras, não o rejeites. Acaso, como Agripa, estás quase persuadido? Lembra que quase não é bastante. Quase estar com Deus equivale a não estar com o Senhor. Quase decidir equivale a não decidir. Quase dizer sim equivale a dizer não. Deus não nos chama para sermos quase cristãos, mas totalmente cristãos. E há perigo em demorar. Festo e Agripa não decidiram então, e aparentemente não decidiram jamais. Quando o paquete Stephen Whitney bateu numa rocha próxima da costa da Irlanda e ficou por uns momentos preso à rocha, todos os passageiros que prontamente saltaram e se colocaram sobre a rocha foram salvos. Os que hesitaram e permaneceram a bordo pereceram, pois logo após uma grande onda levantou o navio e o fez sossobrar. Rádio ouvinte, dá-te pressa em abandonar a nau do pecado que avança para o naufrágio. Põe os teus pés na rocha eterna. Firma-te no Salvador Jesus Cristo, que diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.